A paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E esse trimestre estamos estudando relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição 2, a predileção dos pais por um dos filhos. O textuário nos diz o seguinte: e amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Está em Gênesis capítulo 25, versículo 28. E a verdade prática nos diz: a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. Então, meus queridos, hoje nós vamos estudar este assunto importante baseado na experiência, baseado na vida de Isaque e Rebeca, os patriarcas lá do Antigo Testamento. E o objetivo da nossa lição hoje, portanto, é, em primeiro lugar, apresentar o plano de Deus para a família de Isaque e Rebeca. Vamos conhecer então o plano de Deus para a vida de Isaque e Rebeca. Segundo, apontar a predileção dos filhos como uma das principais causas de conflito familiar. Então, entre tantas causas que existem para os conflitos, as desavenças, a desarmonia familiar, está a questão da predileção por um dos filhos feito pelo casal. Em terceiro lugar, explicar os malefícios da predileção na formação do desenvolvimento físico, emocional e espiritual dos filhos. Então, não são poucos os problemas causados, advindos da predileção feita pelos pais a alguns dos filhos. Então, isso gera muito problema na família. E hoje nós vamos ter a oportunidade de aprender um pouquinho sobre isso. E no domingo, na Escola Dominical, evidentemente que os nossos alunos estarão aprendendo com os nossos professores na EBD sobre esse tema tão importante e necessário para os nossos dias. Então, meus queridos, então a base bíblica está no capítulo 25 de Gênesis, é onde vamos tratar praticamente essa situação envolvendo Isaque e Rebeca, capítulo 26, 27, estaremos estudando na nossa lição deste domingo. Então, a nossa lição está dividida em 3 tópicos, que é o plano de Deus para a família e sua presciência. 2, o conflito familiar. E 3, problemas da predileção por filhos na família. Então, esperamos poder contribuir com os nossos irmãos, nossos professores, para ajudar no ensino da palavra do Senhor nosso Deus. Então, o primeiro tópico da nossa lição vai falar exatamente sobre o plano de Deus para a família e a presciência de Deus. Então, no primeiro subtópico nós temos o plano divino para a família de Isaque e Rebeca. O comentário da lição introduz da seguinte forma: Isaque e Rebeca faziam parte de um plano maior de Deus, né? Um plano maior de Deus para o quê? Para a humanidade. Então eles estavam inseridos nesse plano grandioso do Senhor, que começou com o chamado de Abraão. Nós vimos na aula passada que Abraão recebeu um chamado para sair da sua cidade, do meio da sua parentela, para ir para um lugar que seria Canaã, o lugar onde Deus iria mostrar para ele se dirigir. E lá ele constituiu uma família e Deus fez promessas para ele de que a sua descendência seria muitíssimo numerosa. Então esse é o plano maior e que, através da família de Abraão, ou da descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, onde é que está a participação de Isaque e de Rebeca nesse projeto? Está exatamente porque Deus prometeu que a descendência de Abraão seria muitíssimo numerosa e o filho escolhido por Deus para fazer essa continuidade através da família de Abraão foi exatamente o filho da promessa, que foi Isaque. Então, nós temos que Deus prometeu essa prosperidade, essa bênção, esse crescimento para a família de Abraão,
e que através da sua descendência todas as demais nações, todas as outras famílias da terra seriam abençoadas. Então, no capítulo 17 de Gênesis, versículos 17, aliás, o 16, nós temos o seguinte, que Deus já falando com Abraão novamente, ele disse o seguinte: porque eu hei de abençoar e te hei de dar a ti, dela, no caso de Sara, um filho, e a abençoarei e será mãe de nações, reis de povos sairão dela. Então, a promessa se estende a Sara, e depois, no versículo 19, o Senhor fala para Abraão novamente, e disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo, para a sua semente depois dele. Então, nesse texto, está inserido a promessa de Deus para a vida de Isaque. Ou seja, Deus, quando falava com Abraão, incluiu Isaque na sua promessa. E no versículo 21 ele diz, e o meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado, no ano seguinte. Então, qual é a promessa, qual é o plano de Deus para a família de Isaque? Está aí exatamente nessa conversa que ele teve com Abraão, que disse, olha, vai nascer um filho, vou dar um filho para você, Abraão, junto com Sara, e com ele eu farei o meu concerto. Ou seja, a sua posteridade será abençoada através da descendência de Isaque. Então, temos que aí Isaque foi incluído nessa promessa. E nós vamos ver depois, já no capítulo 24, que Abraão, antes da sua morte, ele vai chamar o seu servo Eliezer, que era o mordomo da sua casa, e vai dizer para ele, olha, eu já estou em idade avançada, mas eu preciso que tu assuma um compromisso comigo, faça um pacto, um juramento comigo, e tu vais até a casa da minha família, lá em Arã, Padã-Arã, e vai tomar das filhas de Labão, tu vais tomar mulher para Isaque, da família do meu pai e dos meus irmãos. Então ele vai fazer, no capítulo 24, ele vai fazer esse compromisso com Eliezer e vai pedir para ele se dirigir até a terra dos seus pais para poder tomar mulher para Isaque. Então, no versículo 7, ele diz assim, o Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e me jurou dizendo, a tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo diante da tua face para que tomes mulher de lá para o meu filho. Então ele faz esse compromisso com Eliezer, para que ele vá até a terra dos pais de Abraão para buscar mulher para Isaque. Então Eliezer vai fazer esse compromisso com Abraão e ele vai se dirigir até a terra de Padã-Arã. E ele, quando chega lá, ele faz um compromisso com Deus, porque ele está preocupado. Ele fez um juramento para Abraão, então ele está preocupado de fazer a coisa correta. Mas Abraão disse para ele, olha, o Deus que me prometeu que vai multiplicar a minha descendência, ele vai enviar o seu anjo com você para lhe dirigir nessa missão. Então ele foi acreditando nisso, e quando ele se aproxima lá da fonte, lá da família, daquela cidade, ele faz um compromisso, um trato com Deus, e diz, Senhor, eu vou ficar aqui. E a mulher que aparecer para vir tirar água na fonte, e eu lhe pedir de beber, para tomar do seu cântaro, e ela me servir água, e ainda disser que vai também dar água para os meus camelos, essa será a mulher que tu tens escolhido para o meu Senhor, para Isaque. Então ele faz esse compromisso, e ainda quando ele está terminando de falar, quem se apresenta? Exatamente Rebeca, que vem com seu cântaro e retira a água da fonte. E quando ele pede água para ele tomar, ela dá água para ele e também oferece para dar água, dá de beber aos seus camelos. E ele descobre que ela é parente de Abraão. Então ele, quando pergunta sobre o nome dela, ela vai dizer que ela é da família de Abraão,
vai se identificar para ele, então ela vai e anuncia lá na casa do seu pai, e depois vem o seu irmão, e aí quando ele chega lá, na casa de Betuel, ele vai dizer, então quando ele descobre que realmente é da família que ele esperava que fosse, da família de Betuel, ele vai então inclinou-se, versículo 26 e 27, diz assim, então inclinou-se aquele varão e adorou o Senhor, e disse, bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos do meu senhor. Então, ele ficou feliz e ficou grato a Deus, porque Abraão havia dito que o Senhor iria guiá-lo até a casa da sua família, e ele realmente foi guiado por Deus, e quando ele chega lá, ele adora ao Senhor. Então, por quê? Porque ele está na direção de Deus. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que ele se encontra com a família de Rebeca e conta a sua história, conta a promessa que ele fez para Abraão, ele vai dizer, olha, então, eu sei que é de Deus esse encontro aqui, e eu quero saber se vocês vão liberar a Rebeca para eu levar para o filho do meu senhor. Então, Betuel reúne com a sua família e vai liberar, vai dizer, não, tudo bem, pode ir, porque perguntou para ela se ela aceitava, ela ficou maravilhada, ficou muito feliz. Então, foi com o servo de Abraão, com Eliezer, voltou para o encontro com Isaac. E nós vamos ter esse encontro ainda no capítulo 24, quando eles estão voltando, capítulo 24 de Gênesis, versículo 63, diz assim, Isaac saíra a orar no campo sobre a tarde, e levantou os olhos, e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos, e viu Isaac, e lançou-se do camelo. E disse ao servo, quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo lhe disse, este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E aí eles vão se encontrar no versículo 27, e o 66, aliás, o versículo 66 do 24, diz assim, e o servo contou a Isaac todas as coisas que fizera. E Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim, Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Então, esses textos que eu estou trazendo para vocês é para demonstrar que Isaac fazia parte da promessa de Deus a Abraão. Ele se inseria dentro de um plano divino para abençoar todas as famílias da terra. E a escolha de Rebeca como esposa de Isaac foi também algo divino. Primeiro, que Abraão se preocupou em preservar a união familiar, a constituição dessa família de pessoas da mesma família. Não quis que Isaac se casasse com uma mulher cananeia. Então, por isso, a preocupação dele de mandar na casa de seus pais para que Eliezer encontrasse uma mulher. E ele foi na direção de Deus e encontra Rebeca. E dá tudo certo conforme a vontade de Deus. Ele traz Rebeca ao encontro de Isaac e Isaac toma ela como esposa. Então, isso demonstra que o plano de Deus para se realizar através de Isaac agora ele é estendido a Rebeca, porque Rebeca foi encaminhada por Deus para constituir família com Isaac. Então Deus tinha um plano maior na vida deles. Qual era esse plano? Que eles seriam uma grande nação, um povo muito grande, um povo forte, e eles seriam os pais dessas nações. Então Deus iria abençoar grandemente a sua família através deles. Então aí está, ou seja, Deus tendo um plano maravilhoso, um plano glorioso para Isaac e Rebeca. Então eles tinham a promessa de Deus e agora era necessário esperar por esse compromisso com a fidelidade de Deus para que se cumprisse tudo de acordo conforme Deus havia prometido. Então, meus irmãos, esse era o plano de Deus para a vida. E o propósito presciente de Deus, aqui no segundo subtópico, diz assim, Deus sabia antecipadamente do futuro de Esaú e de Jacó. Ele sabia de antemão que haveria de acontecer com os filhos gêmeos, de Isaac e Rebeca, conforme está no capítulo 25, versículo 23, porque ele revela isso para Rebeca.
Isso independia das circunstâncias que envolvessem essa história. Então, Deus tem um propósito e Ele conhece todas as coisas. Então, Ele sabe de tudo. E a presciência de Deus é exatamente esse atributo divino que indica o pré-conhecimento de todas as coisas que tem o Senhor. E esse atributo divino faz com que Deus conheça, nada fuja ao seu conhecimento. Tanto as coisas presentes, quanto as do passado, quanto também as coisas futuras. Então ele sabia já tudo o que ia acontecer, mesmo que esse conhecimento não seja causativo, não seja determinativo, ou seja, não tem que acontecer porque Deus já determinou. Mas a promessa de Deus, ele sabe de todas as coisas, ele sabe o que vai acontecer no futuro e ele tinha prometido para Abraão que a descendência dele seria numerosa e seria através de Isaac e seria também através de Rebeca. Então esse era o compromisso que Deus tinha com eles e Deus vai fazer com que esse projeto ele se cumpra, porque Deus é fiel, Deus é verdadeiro, Ele não deixa que nenhuma de suas palavras caia no chão, nenhuma de suas palavras fique sem cumprimento. Então Ele vai cumprir tudo aquilo que tem prometido para os seus filhos, para os seus servos. Então, a promessa de Deus para a família, ela se cumpre. Então, se Deus tem uma promessa de bênção, eu sei que tem para a sua família, para a sua vida, para a vida dos seus filhos, é só você aguardar. É só você esperar em Deus, descansar no Senhor, porque Ele vai no momento apropriado, no momento certo, como fez com Isaac, como fez com Abraão, Ele há de cumprir. E nós temos como servos só obedecer, crer na palavra de Deus e obedecer e aguardar tranquilamente, porque a promessa de Deus há de se cumprir. Muito bem, meus irmãos, então essa é a promessa, eles estavam inseridos nesse plano de Deus. Agora, o segundo tópico da nossa lição fala sobre o conflito familiar. Por quê? Porque existe um problema. Existe um problema que vai acontecer, é que Rebeca, ela é estéril. Ela não vai ter condições físicas de conceber, de ter filhos. Então, a esterilidade de Rebeca. Diz aqui o seguinte na lição: na antiguidade, uma mulher estéril era vista como uma pessoa amaldiçoada, por serem impedidas de procriar. Mulheres inférteis eram consideradas inferiores, a ponto de, num casamento, os maridos teriam direito de repudiá-la. Então, esse era o direito antigo que permitia que o marido ele pudesse repudiar a sua esposa caso ela não pudesse procriar, ela fosse infértil. Mas o que acontece com Isaac, olha, versículo 20, do capítulo agora 25 de Gênesis. Diz assim: e era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu por sua mulher. Então, na ocasião em que Abraão mandou o Eliezer, seu servo, seu mordomo, ir em busca para trazer uma mulher para o seu filho Isaac, Isaac tinha 40 anos de idade. E o que acontece no versículo 21, diz assim: e Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. Então, percebamos primeiro, nós estamos falando da esterilidade de Rebeca no subtópico primeiro, mas nós temos nessa decorrência que Isaac percebeu, logo que ele se casou com Rebeca, eles perceberam que ela era estéril, porque ela não conseguia engravidar. Então, desde os 40 anos, ele percebe que ela não engravida, ela também tem essa consciência, eles tentam e não conseguem ter filhos. E diferentemente do que aconteceu lá atrás, na vida do seu pai, Abraão, que eles, meio agoniados com aquela espera, até por conta da idade já avançada, a Sara, ela acabou se precipitando, que a gente viu, e ela ofereceu a sua serva egípcia para procriar através dela, para Sara ter filha com Abraão através da sua serva.
Então eles se precipitaram, a gente viu isso na lição anterior. Mas aqui o que acontece com Isaac? Isaac percebe que a sua esposa é estéril, mas ele sabe da promessa de Deus, então ele vai orar insistentemente. O texto diz instantemente, ou seja, com instância. As outras versões, por exemplo, revista Almeida, revista corrigida, ela fala que Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril. Então nós entendemos por esse texto que Isaac não orou apenas uma vez, mas ele orou insistentemente por anos a fio, buscando a Deus, pedindo para Deus que abrisse a madre, que permitisse que a sua esposa pudesse ter filhos. Então ele queria ter filho de Rebeca. Então, nós não vemos aí nenhuma precipitação no sentido de se oferecer servas para que Isaac pudesse ter com elas filhos, mas ele queria ter com a sua esposa, Rebeca. Então ele ora, eu tenho certeza que ela também orava com ele, pedindo ao Senhor para que Deus abençoasse a sua vida e lhe desse filhos. Isso demonstra para nós que é necessário, se Deus fez uma promessa para nós, se Deus fez uma promessa para você, nós temos que esperar, e se a gente entender que está tardando, achando que está demorando, a gente vai com Deus, a gente conversa com Ele, vamos pedir para o Senhor, porque o canal de comunicação entre nós e Deus está sempre aberto, ou seja, a hora que a gente quiser clamar, pedir, Deus está atento a inclinar os seus ouvidos para as nossas orações. Então, Isaac orou insistentemente para que Deus lhe desse filhos. E diz o texto, na sequência, versículo 21 do capítulo 25, que e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Ou seja, não foi assim tão rápido como parece aqui, no mesmo versículo, diz que Isaac orou insistentemente, e o Senhor ouviu, e Rebeca engravidou. Não passou pelo menos 20 anos para que Rebeca concebesse e engravidasse dos seus filhos. Mas houve a insistência por parte deles, houve a confiança em Deus, que realmente Deus iria lhe dar essa bênção. Então Isaac orou e foi atendido pelo Senhor. Nós já estamos aqui no segundo subtópico, né? Fala sobre o conflito. Os filhos lutavam dentro dela. Então aqui, dando prosseguimento no texto e na nossa leitura bíblica, nós estamos no versículo 21, agora o versículo 22 do capítulo 25 diz, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se é assim, por que eu sou assim? Ele disse, porque, na verdade ela estava perguntando, Senhor, por que está acontecendo isso comigo? E foi se perguntar ao Senhor. Então, ela sentia muita incomodação no seu ventre, né? Muitos movimentos, e aí ela se agoniou com isso. É claro que era a primeira gravidez, ela não tinha nenhuma experiência, mas ela se incomodou com tanta movimentação na sua barriga, no seu ventre, e aí ela foi diante de Deus colocar essa situação para o Senhor. Então é dessa forma que Deus vai falar para ela. Deus vai revelar para ela o que está acontecendo no seu ventre. Versículo 23. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão nas tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Então aqui ficou esclarecido para Rebeca e para Isaac que, na verdade, Rebeca havia engravidado de gêmeos. E o Senhor já revelou para eles o que ia acontecer na sucessão deles, de que maneira eles iriam se relacionar. Ele disse, são 2 povos, você é mãe de 2 nações. Um povo será mais forte do que o outro povo, né? Se referindo à descendência de Israel. Esse povo será forte, será mais forte do que o outro, no caso dos edomitas. E o menor, o maior servirá ao menor.
Ou seja, nós vamos verificar que depois do nascimento, que o primeiro filho, que é o mais velho, ele vai servir na sequência, vai servir o menor, que foi o segundo, né, o mais novo. Então, essa promessa o Senhor dá para eles, e aí eles ficam, poxa, como vai ser isso, né? O que vai acontecer depois disso? Mas esses meninos vão nascer. E vejam só, o texto prossegue, o nascimento de Esaú e Jacó, a partir do versículo 24, do capítulo 25 de Gênesis, nós temos essas informações. E diz assim: E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, e todo como uma veste cabeluda, ou seja, ele era peludo, o primeiro, ruivo. Por isso se chamou ruivo, cabeluda, por isso se chamaram o seu nome Esaú. Depois saiu o seu irmão, agarrado à sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó, porque ele estava segurando, agarrando o calcanhar do seu irmão. E era Isaque da idade de 60 anos quando o gerou. Então vejam que quando ele tinha 40 anos, ele casou com Rebeca. E agora a concepção de Rebeca foi já quando Isaque tinha 60 anos. Então 20 anos se passaram, Isaque e Rebeca orando ao Senhor para que Deus abrisse a concepção de Rebeca e ela pudesse dar à luz, né, engravidar. Então, 20 anos se passaram, mas a promessa demorou, mas chegou. Então, pode até demorar a promessa do Senhor ao nosso ver, ao nosso entendimento, né? Mas, na verdade, ela acontece no tempo de Deus. Então, ela demora, pode demorar para nós, mas ela não falha, porque Deus é verdadeiro. Então, quando eles nasceram, então já se percebeu a diferença deles, né? Um ruivo e também muito peludo, e o outro menor, mais liso, né? Então o primeiro se chamou Esaú, por causa de ser peludo, de ser o primeiro, e aí o segundo vai se chamar Jacó, por conta do engano, né? Puxando a perna, deu essa conotação. Mas os dois meninos vão nascer e vão crescer, Então, na nossa lição, nós estamos no segundo tópico e aqui já no terceiro subtópico, o favoritismo do casal pelos filhos. Então, nós temos que ele nasceu e vão crescer e os pais vão desenvolver carinho pelos filhos, mas o que vai acontecer no decorrer da história é que vai haver uma predileção, que nós vamos estudar melhor essa predileção, no tópico terceiro da nossa lição, que está no capítulo 27 de Gênesis. O problema da predileção por filhos na família. Então, na nossa leitura bíblica em classe, a gente vê que lá no capítulo 25 de Gênesis, depois do nascimento dos meninos, no versículo 27 e versículo 28, vão estar as características dos dois. O que é que acontece? Versículo 27 do capítulo 25 diz: E cresceram os meninos, e Esaú foi perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E o versículo 28, e amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Então, vejamos, meus irmãos, que um casal escolhido e abençoado por Deus, estavam no plano de Deus, mas por algum momento eles se descuidaram. Descuidaram no sentido de que começou a se desenvolver uma predileção dos pais
por um dos filhos. Isaac se identificou mais com Esaú, porque Esaú, como diz o texto, ele foi homem do campo, foi caçador. E quando ele matava as suas caças e que fazia o guisado para o seu pai, ele amava, ele adorava o guisado, o assado do seu filho Esaú. Então isso criou uma afinidade, e só que Rebeca, por outro lado, desenvolveu um amor, um carinho maior pelo seu filho Jacó. Ou seja, ela dispensava mais atenção, mais amor, mais carinho para Jacó. E Esaú, ela fazia menos. Um pouco menos por Esaú, e via que Isaac, na verdade, também dispensava mais carinho, mais amor, mais atenção para Esaú. Então aí começa a haver uma desarmonia, uma desavença na família, porque é claro qual é o papel dos pais. O papel dos pais para constituir uma família, para que seja uma família feliz, deve haver amor. Amor primeiro entre o casal, né? Mutuamente se amarem, se respeitarem, se gostarem, desejarem o bem do outro. E depois amar igualmente os seus filhos, a sua prole. Né? Ou seja, não deixar que nenhum filho perceba que o outro está recebendo mais atenção do que ele, que ele está sendo preterido pelos pais em relação ao seu irmão, à sua irmã, enfim. Por quê? Porque os pais, se permitirem fazendo isso, vão criar um certo trauma, uma certa desarmonia entre os filhos, um certo desgosto dos filhos pelos pais, porque acham que são rejeitados. Está havendo acepção entre os filhos. Então, no caso de Isaac e Rebeca, no primeiro subtópico diz, do terceiro, tá? Esaú, o filho predileto de Isaac, por conta dos motivos que eu já lhes falei. Então, Isaac amava mais Esaú por causa da carne que Esaú trazia para o seu pai. E aí ele desenvolveu essa afinidade, mais próximo, conversava mais com ele, etc. E Rebeca se aproximou, se apegou mais no filho mais novo, talvez ele também, o menino, desse mais carinho para ela. Então, eles ficaram assim de forma dividida. Isso não é bom. Por quê? Porque a família precisa estar unido. Essa é a vontade de Deus, que todos vivam em união. Mas não aconteceu isso com o casal. Então, esse fato dessa predileção, além de criar já uma situação complicada na família, vai gerar um problema muito maior por ocasião da bênção da primogenitura. Como nós vimos, quem nasceu primeiro foi Esaú. Esaú, o mais velho. Jacó, o mais novo, porque nasceu em seguida. Então, em que pese o fato de quando Rebeca questionou com o Senhor, dizendo: por que está acontecendo isso comigo, Senhor? Que está havendo muito tumulto dentro do meu ventre, o que está acontecendo? Aí o Senhor vai falar para eles, no versículo 23, o Senhor vai dizer: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que outro povo, e o maior servirá ao menor. Ou seja, isso é uma promessa, é uma profecia que o Senhor está fazendo o prenúncio, está anunciando algo ainda para o futuro. E claro que quando Deus fala, Ele, como é fiel e verdadeiro, aquilo deverá se cumprir, até porque Deus sabe todas as coisas do presente e do futuro, como falei, pela sua presciência. Então Deus sabia de todas as coisas. Então, em que pese esta promessa de que o maior serviria o menor, então isso já está certo, porque Deus está vendo o futuro e sabe de todas as coisas. Então isto vai acontecer. Isso é promessa de Deus. Agora,
Outra coisa é a bênção da primogenitura, né? Da forma como ocorria nos costumes. A nossa lição diz assim, no primeiro subtópico, sobre Esaú, o filho predileto de Isaque. Diz assim: Isaque demonstrou fraqueza ao receber o agrado de Esaú, que lhe trazia carne de caça do campo, ignorando dessa forma a profecia divina de Gênesis 25, 23. Na verdade, Isaac, ele quando faz essa predileção aí por um dos filhos, ele está desrespeitando, na verdade, uma ordem divina, a vontade divina, no sentido de que a família deve viver em união. A família deve se amar. Esposa, 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 esposo e também os seus filhos, né? Esse é o problema dessa predileção dele aqui, porque ele não deveria ter feito isso, independentemente da promessa de Deus, mas os pais devem amar os seus filhos. E aí diz assim: por força dos padrões sociais da época, o primogênito tinha primazia no futuro da família. Correto? Era assim que funcionava. O filho mais velho, aquele que nascia primeiro, ele ia receber do pai, ia passar tipo o comando da família, daí para frente quando os pais ou o pai morresse. Era dessa forma. Mas até aí tudo tranquilo, ou seja, é o costume da época. Agora, uma coisa é a profecia, outra coisa é o costume. Então, o que Deus prometeu ia acontecer independentemente das circunstâncias. Tudo que o Senhor prometeu vai acontecer. Está dizendo, o maior servirá ao menor. Isso iria acontecer normalmente. Independente, né? Eu acredito, independente da bênção da primogenitura. Ou seja, que se dá ao mais velho. Mas Deus já havia avisado. O maior vai servir ao menor, né? Então não seria a palavra de Isaac, ou a bênção de Isaac, que queria mudar o plano de Deus. Não teria esse condão, esse poder de mudar o que Deus já havia prometido, que o maior serviria ao menor. E que, através do menor, que seriam benditas todas as famílias da terra, e que a descendência de Abraão seria muitíssimo grandiosa, multiplicada. Então, esse fato irá pesar porque Isaac está se preparando para dar a bênção de primogenitura para o mais velho, como era o costume do direito da época. Agora, o que vai acontecer? Jacó, no subtópico 2, o filho predileto de Rebeca. Então, nós já vimos que Rebeca amava mais a Jacó. Tinha uma profunda admiração, apego, afeição por ele, amava muito. E claro, que quanto mais a gente ama, mais a gente quer o bem daquela pessoa, mais a gente defende os interesses dessa pessoa. Então, o que vai acontecer? Quando Jacó, no capítulo, Isaac, no capítulo 27 de Gênesis, está achando que está se aproximando a sua morte, ele então diz, olha, eu não posso morrer sem que eu abençoe os meus filhos, né? E tenho que abençoar primeiramente o mais velho, o meu primogênito, para passar para ele todas as bênçãos da família, para que ele possa prosseguir nessa jornada, nesse compromisso. Então, claro, como costume do direito da época também, Isaac se prepara para abençoar Esaú. Capítulo 27. E aconteceu que, como Isaac envelheceu e os seus olhos se escureceram, ou seja, ele ficou cego, de maneira que não podia ver, chamou Esaú seu filho mais velho e disse-lhe, meu filho, e ele disse, eis-me aqui. E ele disse, eis que agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma a tua arma, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça. Faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, tu sabes, né? E traze-mo para que eu coma e para que a minha alma te abençoe antes que eu morra. Então ele toma esse cuidado de chamar Esaú para fazer isso. Vai
pega uma caça, traz, faz um guisado para mim que eu vou comer contigo e depois vou te abençoar. Então Esaú sai feliz para o campo para fazer sua caça. Só que o que é que acontece é que Rebeca, versículo 5 do capítulo 27, e Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. É aqui que acontece um problema maior. É porque Rebeca ouve o que o pai falou para Esaú. Então, como ela amava mais Jacó, ela vai tentar dar um jeito. Não posso permitir que Isaque abençoe com a bênção da primogenitura Esaú. Porque Deus prometeu isso para Jacó. Então ela vai e chama Jacó num particular e conta tudo o que ouviu e diz, olha, vamos resolver esse problema da seguinte forma. Tu vais pegar um cabrito, vai pegar um novilho lá, vai matar, traz para mim que eu vou preparar uma comida que teu pai gosta. E ela também, evidentemente, que sabia qual era o gosto de Isaac. Então ela pede para ele, ele traz, ela prepara aquele guisado gostoso e diz assim, olha, agora tu vais levar para ele, só que tem um problema porque o Jacó até coloca, e se ele descobrir, em vez de bênção, eu vou ser amaldiçoado. Então ela diz, não, mas aí pega a pele do cabrito, te cobre no pescoço e nas mãos, que é onde ele vai te tocar, para ele saber que é você, que é Esaú, e possa então te abençoar. Então ela arquiteta tudo isso e Jacó aceita isso e vai fazer como ela determinou. E ele traz essa comida para o seu pai. E é interessante que depois que ele se apresenta ao seu pai, que não consegue ver, mas ouve, evidentemente, no versículo 22 do capítulo 27 de Gênesis, então se chegou a Jacó a Isaque, seu pai, que o palpou e disse, a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. Então ele ficou em dúvida, porque ele percebia, estar acostumado uma vida inteira conversando com eles, sabia qual era a voz de Esaú e a voz de Jacó. Então ele faz isso e aí ele pergunta, e não o conheceu porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão. E abençoou e disse, és tu, meu filho Esaú mesmo? E ele disse, eu sou. Então ele pede para trazer a comida, ele come e depois vai abençoar Jacó, como se estivesse abençoando Esaú. E ele, depois que pronuncia a bênção para Jacó, logo que Jacó sai, aí chega Esaú da casa, prepara a comida e leva, entra na presença do seu pai também. E é um momento muito triste esse episódio, porque Esaú chega diante do pai e o pai disse, olha, quem foi então que eu abençoei, que esteve aqui comigo ainda há pouco? Não era você, meu filho? Ele disse, não, agora que eu cheguei. E aí ele fica muito enfurecido, chateado, e também Isaac também fica. E aí Esaú vai pedir, Senhor, meu pai, tu não tem uma bênção? Me dá alguma bênção para mim, pelo amor de Deus. Então ele pede. E aí o Isaac diz, não, mas eu já abençoei o teu irmão, entendeu? E já coloquei todos os seus irmãos como servos dele para servir a ele, e vai ser o líder. E aí ele fica muito triste. E o que o Senhor diz para ele? Olha, pela tua espada viverás e o teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirás o seu jugo e o teu pescoço. Então esse fato de não ter, aí na regra, você abençoava um e com aquelas bênçãos não podia abençoar o outro, tinha que só abençoar com a sobra, então criou um clima muito ruim, um problema muito sério, e continuando o nosso terceiro tópico, tal problema, né, terceiro subtópico, problema da predileção. O que é que acontece? No versículo 41,
Diz assim, do capítulo 27. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Olha só o problema que deu essa situação. Ou seja, Rebeca, por mais que estivesse certo na lei, nos direitos da época, no costume da época, que o mais velho deveria ser abençoado com a bênção da primogenitura, mas ela não deveria se preocupar com isso. Porque se Deus prometeu para o mais novo, que era através de Jacó, que ele iria abençoar todas as famílias da terra, então ela só deveria ter descansado nisso. Mas ela acabou criando um problema sério. Arquitetou uma mentira, um engano, para enganar o seu marido, usando o seu filho para enganar o seu pai. Então, isso que ela fez, evidentemente, que não deveria ter feito. Não deveria ter usado de astúcia, de engano, porque isso não condiz com os princípios, com os conselhos divinos para ninguém. Ninguém deve tratar com engano, com ninguém, principalmente dentro da família. E aí, ela arquiteta isso, o filho engana o pai, e aí Esaú fica muito chateado com seu irmão Jacó e promete que depois da morte do pai vai se vingar e vai matar o seu irmão. Então aí isso criou um problema muito grande na família, e aí o que acontece? Ela vai desesperado contar o que ela ouviu, vai contar para Jacó, que o Esaú está pretendendo matar, e diz, olha, vai para a casa do meu irmão, vai para lá enquanto a poeira desce. E no capítulo 28 o que vai acontecer é isso, é que Isaac chamou a Jacó e abençoou e ordenou-lhe, disse, não tomes mulher de entre as filhas de Canaã, levanta-te e vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Então, Isaac está tentando resolver duas coisas agora. Primeiro, vou tirar Jacó daqui para não acontecer uma tragédia no meio da família. Ao mesmo tempo, eu aproveito que ele ainda não casou, ele precisa se casar, e eu não quero que ele tome mulher dentre as cananeias, mulheres aqui pagãs, como já tinha ocorrido com Esaú, que no capítulo 26, versículo 34 e 35, está escrito assim, ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, também Eteu. Estas foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. Eles ficaram muito tristes com isso, porque Esaú tomou mulheres pagãs como esposa. Então, Isaac não queria o mesmo para Jacó, então por isso pede para ele ir para casa, para sua terra, para a terra dos seus pais, Abraão, e que tome uma das filhas de Labão, irmão de sua irmã Rebeca, irmão de Rebeca, sua esposa, para que ele tome uma filha como mulher. Então envia ele e diz mais, versículo 13, e o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar, e te multiplique para que seja uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possua a terra de tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Assim enviou Isaac, Jacó, a terra de Padã-Arã, para que ele pudesse constituir esposa de lá e ao mesmo tempo separasse Jacó de Esaú, porque senão a coisa não ia ser fácil.
Então, ou seja, foi criado um grande problema por causa de mentiras. Então, Rebeca, a predileção, primeiro começou com predileção dos dois. Isaac preferindo Esaú e Rebeca preferindo Jacó. Né? Criou um problema que veio se arrastando e lá no final tem essa conclusão ainda mais complicada e gera esse problema que vai demorar alguns anos para poder ser resolvido. Porque Jacó vai sim para Padã Arã, vai casar com duas filhas de Labão, primeiro com Lia e depois com Raquel, e também vai trazer mais duas servas com quem ele vai se relacionar. Então, ele vai ter os seus filhos através dessas 4 mulheres, e quando ele sai de Padã Arã, pretende voltar para Canaã, ele vem com um peso na cabeça muito grande, na consciência. Eu enganei meu irmão e preciso agora me encontrar com ele, né? O que vai ser? Então ele, claro, vai buscar a Deus, vai se encontrar com o Senhor e Deus vai preparar o caminho. O anjo do Senhor vai na sua frente para poder apaziguar a ira de Esaú contra Jacó. Mas tudo isso, penso que era plano de Deus, porque esses problemas ocorreram entre os dois, Deus já havia previsto, né, que eles iam ser rivais, eles iam lutar. E de fato isso acontece. Então, se Deus não quisesse ou não aprovasse isso, não teria dado gêmeos para Isaac e Rebeca. Mas deu gêmeos e disse logo que o maior vai servir ao menor. Então, ou seja, estava sabendo que a coisa não ia ser fácil, eles iam ter essas desavenças, mas o Senhor providenciou tudo para que no final eles fizessem as pazes. E os dois, eles possam voltar no final da sua vida e poder ter uma convivência um pouco amistosa enquanto foi permitido, né? Porque na verdade as suas descendências vão lutar ainda, vão lutar muito. Por quê? Porque são povos diferentes, eles vão viver guerreando, mas Deus queria dessa forma, Deus permitiu que isso acontecesse, mas a palavra do Senhor foi cumprida na vida de Isaac e de Rebeca, porque a descendência deles produziu aquilo que o Senhor prometeu, apesar das falhas, apesar dos erros, que normalmente, por a gente ser humano, a gente não está livre, a gente precisa, claro, vigiar mais para errar o mínimo possível. Então, tanto Abrão errou, quanto Isaac, quanto Rebeca, Sara também errou, enfim, mas o plano geral de Deus ele vai se cumprir. Então podem ter falhas individuais de pessoas no meio do caminho, mas a promessa, o plano, né, os desígnios de Deus eles vão se cumprir para a humanidade. Isso que é importante, porque aquilo que Deus planeja para nós, enquanto filhos, enquanto servos, tem as nossas promessas individuais que vão se cumprir, independentemente das circunstâncias, mas no plano geral está acontecendo um projeto, um programa de Deus para a humanidade que no final vai salvar a humanidade, ou a maioria da humanidade, né, que seguir o seu conselho, que seguir a sua voz. Então, nós enquanto família temos que evitar esses problemas, evitar essa questão da predileção por um dos filhos, mas devemos amar a todos com o mesmo carinho, com o mesmo amor, porque isso traz problema. Então, se nós queremos evitar problemas na nossa família, uma das coisas que nós devemos evitar é a predileção por um dos filhos, porque assim fazendo, nós estamos contribuindo para termos uma família mais saudável, uma família mais alegre, mais feliz. E eu tenho certeza que é isso que você quer para a sua família, então tome cuidado, ore a Deus, peça para Ele tirar, se existe algum tipo de predileção na sua família para com seus filhos, peça a Deus que lhe liberte disso, lhe cure desse problema para que você ame a todos igualmente. Então esta era a nossa lição para este domingo. Que Deus em Cristo nos abençoe,
e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.